Você sabia que antes mesmo de você abrir a boca, você já falou? A sua roupa falou, a sua postura falou, o seu semblante falou. A pergunta é: o que você está dizendo? Sejam muito bem-vindas ao 7º e último episódio da série Virtuosa. Tá sendo uma jornada incrível até aqui. Eu estou aprendendo também. Esse início aqui no YouTube está sendo uma etapa muito importante na minha vida. Eu espero que esses vídeos e todo o trabalho que eu estou me empenhando de agora em diante em fazer aqui alcance pessoas que precisam de fato escutar, ter o conhecimento que não aprendemos na escola, não aprendemos em casa. Nós já falamos sobre a mentalidade, sobre as palavras, sobre ambientes, sobre raridade. E hoje nós vamos falar sobre imagem. Não só o que você veste, mas sobre o conjunto completo do que você comunica ao mundo. Porque imagem não é vaidade. Imagem é uma mensagem. E você transmite o tempo inteiro. E para iniciar, eu quero trazer aqui para vocês o conhecimento sobre um viés cognitivo, o efeito halo. Ele descreve algo que acontece no cérebro humano. Quando você vê uma pessoa bem apresentada, uma pessoa bem cuidada, com aparência organizada e digna, o seu cérebro imediatamente começa a associar outras qualidades, como confiabilidade, competência, sucesso, inteligência. Então a mente ela tende a preencher lacunas de informação com base em um único atributo favorável. E esse atributo, na maioria das vezes, é a imagem, aquilo que a pessoa vê primeiro. Isso acontece em frações de segundos, antes mesmo de você dizer qualquer palavra, antes que você possa dizer qualquer palavra. Isso é muito poderoso, isso significa que a sua aparência está abrindo ou fechando portas antes de você poder sequer falar qualquer coisa. Em entrevistas, em relacionamentos, em oportunidades que aparecem na sua frente, a questão da primeira impressão não é só uma frase bonita, uma frase de autoajuda, é neurociência. É real. Antes de você falar qualquer coisa, as pessoas vão inconscientemente formar uma opinião sobre você e te associar a outras características, sejam elas positivas ou negativas, porque existe o inverso também do efeito halo, que é o efeito Horn, que é uma única característica negativa, pode fazer todo o restante ir por água abaixo quando se trata da sua primeira impressão. Mas, como eu não trabalho só a questão da sua roupa, de você estar bem vestida, com o cabelo bonito, com a pele, uma maquiagem, ter uma boa expressão, ser carismática e gentil, aqui fica muito interessante o que eu vou dizer agora. O efeito halo, ele tem um prazo de validade. Afinal, as pessoas que te viram, que tiveram uma primeira impressão sua, elas vão seguir o contato. Então é muito importante que, além da sua primeira imagem ser uma imagem que sustente quem você é, se você apenas tiver uma imagem, apenas for bem vestida, apenas for bonita, apenas for bela, mas não tiver um conteúdo coerente com o que a sua imagem expressa, ele vai por água abaixo. Vou te dar um exemplo. Você já conheceu alguém muito bonito ou muito bonita, belíssima? Você já conheceu uma pessoa que de longe você olhou e falou: nossa, que incrível essa pessoa? E aí, quando você começou a conversar, alguma coisa mudou. E não pela beleza, mas pela futilidade, pela falta de assunto, pelas ideias que não faziam sentido, pela imaturidade. E o que acontece é que a pessoa começa a ficar feia. Literalmente a imagem que você tinha dela e que, como uma primeira imagem sem ela dizer nada, já tinha aberto portas na nossa mente, a partir do momento que ela começou a falar, a imagem foi se desconstruindo. A sua imagem precisa estar acompanhada de um caráter, precisa estar acompanhada da sua essência. E eu prefiro dizer uma boa essência, um bom conteúdo. E o contrário também é verdade. Você já reparou que tem pessoas que não são as mais belas de aparência física, mas elas têm algo que a tornam magnéticas, irresistíveis. Essa pessoa ela pode nem ter o padrão estético convencional, mas ela tem algo que atrai, uma presença ou carisma, uma segurança, a forma de se comunicar que te faz querer ouvir mais e mais e mais.
e de querer estar cada vez mais perto dessa pessoa. Isso é imagem integral, é um conjunto. Então vamos falar aqui sobre a parte externa, porque ela importa e muito. A sua roupa ela não é neutra, tendo em vista que a sua roupa ela não é neutra. E que ela comunica antes de você, eu preciso ser bem honesta aqui, tá? Nós, mulheres, nós temos o privilégio de poder se arrumar, gente, de arrumar o cabelo. Nós temos várias opções de roupas para ficar lindas e femininas no estado em que Deus nos deu como mulher. Vestidos, saias, podemos usar brincos e acessórios, passar batom, passar maquiagem. Uma mulher que valoriza os seus atributos de mulher, ela precisa ter em mente uma coisa. Ser feminina, ser mulher, não é só estar usando laços. Aliás, tem um aqui, não é só colocar um laço no cabelo, apesar de que uma mulher feminina não vai se vestir de qualquer maneira, mas não necessariamente toda mulher que usa laço e vestido é uma mulher feminina. Entretanto, no mundo de hoje, existem alguns extremos. Existe uma diferença entre você ser uma mulher que valoriza a sua energia feminina, que tem ali uma pitada de sensualidade com elegância, só que nesse ponto eu quero aprofundar, porque a sensualidade, ela não está atrelada ao fato de você expor o seu corpo de uma maneira excessiva. Você não pode se vestir de uma maneira onde o único objetivo seja expor o seu corpo em busca de atenção. Até porque se você estiver focada nesse tipo de atenção, você vai receber a atenção errada. E se você está aqui, eu tenho certeza que você não quer receber a atenção errada. Então quando a mulher sai de lingerie, de baby doll, com as partes íntimas à mostra, ela está comunicando algo. E eu não estou dizendo que ela é uma pessoa má, não. Estou dizendo que a mensagem que está sendo enviada não condiz com a mulher de valor, com a mulher de presença e de propósito. Então, se você está aqui, se você for revisitar os vídeos anteriores, existe a pessoa que somos até certo ponto da vida, que não é quem nós somos de fato, mas quem os ambientes ao nosso redor, quem o mundo ao nosso redor nos fez ser. Você cresceu de repente com a mentalidade, tá, para eu ser vista, para eu ser amada, eu preciso mostrar o meu corpo. Só que esse tipo de atenção que você recebe, porque recebe sim, quando você exibe o seu corpo, como se ele fosse uma mercadoria. Hoje eu tenho a ciência, a certeza de que o corpo é algo sagrado, que não é para estar exposto como se fosse uma mercadoria ali. Talvez você tenha crescido nesses ambientes onde levou você a ter essa percepção inconscientemente, querer mostrar mais do que se deve, ou até na maneira de comunicar. O tipo de atenção que essa imagem atrai são atenção de pessoas nesse nível, de homens que apenas vão querer o seu corpo como uma mercadoria, como um objeto de fato. Ele não vai olhar para o seu conteúdo, não. Ele vai olhar apenas para aquilo que você está mostrando para o seu corpo. Ele vai querer apenas usar o seu corpo. Se você tem em mente conseguir conquistar um homem de valor, um homem que vai te valorizar, que vai te levar flores, que vai te honrar, esse homem, ele não vai querer olhar para essas mulheres que usam a vestimenta de forma provocativa, de forma escandalosa. Pensa comigo, porque se é esse tipo de homem que você atrai, ele não vai olhar só para você. Ele vai olhar para todo e qualquer tipo de mulher que estiver exibindo o seu corpo, seja na rua, seja nas redes sociais. Então, mulher, você não quer atrair esse tipo de homem, esses tipos de relacionamentos. Então, vamos cuidar das nossas vestes com intencionalidade. Como eu disse, você não é má por vestir talvez de uma forma com exposição excessiva ao corpo, até o ponto que você tem conhecimento de que uma mulher de valor, como você diz ser, não se colocaria dessa maneira, não se vestiria dessa maneira. O respeito que você recebe está diretamente ligado ao que você comunica. Em contrapartida, dissemos que uma mulher de valor vai se apresentar de uma maneira onde é perceptível o seu valor, mas não adianta nada se vestir bem e abrir a boca e sair palavrão, sair fofoca, sair reclamações. Não adianta ter uma presença elegante e ser uma mulher estúpida, grossa. A imagem é um conjunto. O que você veste, como você fala,
como você trata as pessoas, como você se porta em um ambiente. Tudo isso junto forma a sua comunicação, forma a sua imagem integral, em como as pessoas te percebem. Uma mulher virtuosa tem coerência. O que elas veem de fora é confirmado quando elas chegam perto. Não tem dissonância, não tem surpresas negativas. E agora eu quero te libertar de uma coisa. Você não precisa ser a mais bonita da sala para ter uma presença magnética, uma presença que atrai. A presença, ela não é uma simetria facial, não é os seus olhos claros, ou seu cabelo, não é o corpo perfeito, não é roupa cara. Presença é segurança, é clareza de quem você é olhar nos olhos enquanto fala, é ter algo a dizer, é tratar as pessoas com dignidade, é entrar em um ambiente e as pessoas sentirem que alguém chegou. E isso tudo se constrói, olha só que incrível. É exatamente o que nós estamos fazendo aqui ao longo dessa série, de dentro para fora. E vamos ter muito mais para tornar essa mulher que você quer expressar ou expressa por fora através das suas roupas, através da sua aparência física, para quando alguém se aproximar de você, confirmar tudo aquilo de belo que ela vê através da sua aparência, ela vê na sua fala, nas suas atitudes, todos os dias. Então eu quero deixar aqui 3 perguntas para você refletir essa semana. Primeiro, o que a sua roupa está comunicando? Se uma pessoa te visse hoje pela primeira vez, sem saber nada de você, o que ela concluiria? Segunda pergunta, quando você abre a boca, sua imagem se confirma ou se quebra? Você tem conteúdo? Tem clareza? Tem gentileza no falar? Tem princípios e valores? Terceira pergunta, você tem presença? Você é percebida? As pessoas se sentem bem ao seu redor? Você é o tipo de pessoa que eleva as outras pessoas ou é o tipo que drena? Concluímos que imagem não é superficialidade, é responsabilidade, é respeito. Respeito por você e por quem está na sua frente, por quem está ao seu redor. É coerência entre quem você é por dentro e entre o que o mundo vê por fora. Cuide da sua imagem, de toda ela, de dentro para fora. E chegamos ao fim da série Virtuosa. Eu tô muito feliz de estar concluindo ela. Tem muito mais por vir, então eu peço a você que, se fez sentido, você se inscreva no canal, você curta o vídeo, deixe um comentário. Só o fato de você curtir vai fazer o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. Então, se você acha que é relevante tudo que estamos aprendendo aqui, e ainda vamos aprender muito mais, vamos caminhar juntas, e me diz que parte da sua imagem você precisa trabalhar mais, o interno ou o externo. Deixa aqui para mim saber. Foi um prazer ter vocês aqui, muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo vídeo, porque esse é só o final da série, mas estamos só começando aqui nesse canal. Um beijo para vocês, tchau!